Nós estamos no livro Missionários da Luz, capítulo 8, e a gente está continuando com uma visita que o André e o Sertório estão fazendo ao Marcones. Alguém quer falar? Ao Marcones, e ele tinha três entidades que estavam perturbando. Eram entidades que estavam com energia com a vibração muito ruim. E o Sertório estava pleno, tranquilo, com a calma muito grande. E o André estava quase que entrando na vibração dos insultos, né? E aí o Sertório vai, quando o André pensa em responder alguma coisa, o Sertório vai e fala dessa forma. Ia responder alguma coisa. O André vai falar e o Sertório vai intervir. Ia responder alguma coisa, no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando o Sertório me deteve. André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadas do plano inferior pode induzir-nos a perder um século. Eu fiquei, assim, bem impactada, né, com esse relato, né, quando ele fala que 1 minuto que você se desvia, você pode, não vou falar um século, mas, como ele está falando aqui, mas você pode levar a uma queda, né, que vai te custar o reequilíbrio, vai te custar um tempo, né? Eu só queria falar uma coisa. Pode falar. É muito legal isso aqui, é muito esclarecedor. Olha só o que ele fala aqui. Com tentações provocadoras do plano inferior, pode induzir-nos a perder um século. Isso é um fato. Veja só, é que a gente pensa que tudo assim de flash, não é. Por exemplo, para eu manter essa sintonia, nós temos que abrir mão de muita coisa. Muita coisa, por exemplo, abrir toda a máquina da biblioteca, porque é assim que funciona. Nós estamos aqui abrindo mão de muitas coisas para estarmos aqui materiais. Prazeres materiais, prazeres da carne, vamos falar assim, tudo bem. Então, a partir do momento que eu sigo isso, eu tenho todas essas visões, como vocês já sabem. Mas eu posso abrir mão disso. Eu abrindo mão disso, vamos dizer, o carnaval. Eu vou lá e vou pular um dia de carnaval. Vou lá, vou me divertir para conhecer. Eu posso fazer isso? Posso. Mas só que depois da sintonia, para voltar, leva um mês, leva uma semana, 2 semanas, é muito tempo que vai levar. Não é que no outro dia eu vou fazer uma oração, vou participar de uma reunião e tá tudo certo. Tudo funcionando direitinho. Não vai, não vai, não vai. Você leva muito tempo para você restabelecer a sintonia que você tinha antes. E esse tempo qual é? É no mínimo uma semana para começar, porque na sua integridade leva muito mais tempo. E aqui ele fala de um século, é possível, depende do envolvimento. É só isso que eu queria falar. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isto aconteceu, não posso explicar. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações, e mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-se
Tomou-me à destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Perdão. Indaguei. Não vai acordá-lo? Não, não podemos agir aqui do mesmo modo. Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Que fazer, então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que aconteceu, redarguiu Sartório calmamente, e o que nos cabe levar a efeito. E sintetizando longas considerações que poderiam exceder relativamente ao assunto, frisou. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto, no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne, na superfície da crosta. São igualmente valiosos para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo. Respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando, seguro de si mesmo, conserve seus sentimentos, que é sagrado. Não se arrisca, porém, a sentimentalismo doentio. Eu escutei um barulho, alguém quer falar alguma coisa? Eu só queria voltar de novo aquele assunto que ele fala aqui, que é muito legal. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. O que é isso? É justamente isso que eu acabei de falar. Eu, às vezes, me vejo em desdobramento e caio em armadilhas, porque, como eu falei, ele sabe o nosso lado sombrio, que a gente está na matéria e fica escondido. E eles manipulam isso. Então, quando a gente cai na tentação, pisou na bola, você volta imediatamente para a matéria. Quando você volta para a matéria, vem um remorso, mas é um remorso profundo, porque ainda você está sentindo os efeitos do plano espiritual em cima de você, na sua matéria. Então, você se lamenta, você se recrimina, você pede perdão, você começa a orar, você é tipo um desespero. Você você procura 1000 saídas para a situação, mas em virtude desse deslize, você leva tempo depois para se restabelecer. Então, ela vem aquela imagem, é como ele fala aqui, ó, fortificando-lhe a repugnância pelo mal, para você ficar com essa repugnância pelo mal. Porque é uma coisa prazerosa, que, como eu falei, está no nosso subconsciente primitivo. Então, quando você está envolvido por aquilo, eles afloram essa parte negativa sua e você se sente bem, porque é uma coisa negativa que você mesmo cultivou. Quando você volta para a matéria, que você já está com outro, como tem um livro, moldando pensamentos dentro do princípio cristão, você quer rejeitar isso. Então, essa repugnância faz com que a gente cresça em combater o mal que ainda perdura na gente. É só isso que eu queria falar. Nesse ponto, é interessante que o próprio Sertório, né, que era ali o mentor, e junto com o André Luiz, ele mesmo deixou acontecer, né? O André Luiz falou assim, você não vai acordar igual aconteceu com o caso anterior? Ele, não. E exatamente para ele sentir essa repugnância. E eu me lembrei uma vez, quando eu era criança, eu viajei, estava na casa da minha tia, e aí ela fez uma mousse de maracujá. E aí eu peguei aquela mousse. Gente, mas eu comi tanto daquela mousse, eu comi tanto.
tanto, me empanturrei muito além do que eu podia, e aí o que acontece? Mas eu passei mal, mas foi um mal tão grande, eu vomitei, eu tive diarreia, eu fiquei alguns dias ainda para me recuperar, e aquilo foi tão forte que ah, depois, quando vinha o doce, eu sempre pensava nessa questão de ser comedido, sabe? E aquela experiência daquele doce, teve outros também, né, que a gente come, mas aquela foi tão forte, porque eu realmente é, foi muito além do que eu poderia. E até hoje ela repercute um pouco, sabe? Então, a experiência de ser comedido com os alimentos, aquela a repugnância que vem de toda a situação, e acontece isso também, né? Os mentores às vezes deixam assim, deixa ele se empanturrar, depois vai vir a consequência, e aí ele vai perceber o que que é. E então era isso. Às vezes a gente vai só comendo um determinado alimento, isso a gente amplia para, né, para todas essas ações que às vezes elas não são boas. E às vezes, quando os mentores deixam, como pais que deixam a criança comer e aprender, vem um ensinamento grande. Quando vem a consequência, fala assim, opa, isso realmente não é bom. Deixa eu ver se eu me modifico para não passar por essa situação. E o engraçado é que quando isso acontece, a gente sempre acha que não está fazendo nada demais. Às vezes até acha que está fazendo uma coisa boa, ou para você ou para os outros. E eles deixam. E depois a gente vê no que dá. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismos doentios. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquira alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Mediunidade e fenômeno. Era considerável o número de amigos encarnados, provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalando-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Calculei a assistência de companheiros nessa condição em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados que acorriam até ali, em mais vasta expressão. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxera os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos interessados em novas instruções. Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentimento verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele, antes de iniciar a dissertação. Atendendo-me à curiosidade, Sertório, que se mantinha ao meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas desse gênero para os encarnados, que se dispõem a aproveitar os momentos do sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes do parecimento eventual terão direitos outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema da noite? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais.
O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados. E poderá informar. Dani, só se eu interromper rapidinho, que eu estou com um pouco de tempo. Eu achei muito interessante essa frase que você começou a ler. Há sempre um plano organizado para o trabalho. Eu estava aqui, cheguei aqui no hospital agora, né, e me comentaram, não sei se vocês já viram a notícia, né, que durante a madrugada um navio bateu numa daquelas pontes americanas, grandona, e derrubou a ponte inteira. Então, e é uma água que está negativa, né, a temperatura, então toda uma coisa, agora está sendo feito um trabalho para encontrar pessoas, né, que se perderam dos carros que caíram, mas isso aconteceu na madrugada, onde provavelmente tinha muito menos veículos do que o normal, muito menos gente para sofrer participar desse desastre, né, o resgate coletivo, né? Então tudo realmente, como tudo é planejado para acontecer do jeito que tem que acontecer e na hora que tem que acontecer. E nesse ponto, essa questão que você colocou, e esse trabalho do Alexandre, eu fiquei tentando imaginar, né? O André Luiz, ele contou cerca de 100 encarnados. Então, imagina todo o trabalho que foi feito para juntar, gente, 100 encarnados. Né? Tentar imaginar assim, olha ali, o Sertório e o André Luiz foram ver 2, e lá estavam 100. E aqui ele diz que isso acontece constantemente, né, para os encarnados que estão abertos a essas capacitações. E aí eu me lembrei o que a gente tem escutado muito, né, nesse processo da transição, que espíritos de planos acima, inclusive de outros planetas, de outros orbes, estão vindo aqui para a Terra e eles estão realizando verdadeiras capacitações. Muitos encarnam, outros não, outros ficam ali no plano em verdadeiras capacitações. Então, imagina toda a movimentação que está acontecendo no planeta, esses encontros com o Alexandre, com os grupos mais diferentes, porque tinha os grupos que já eram ligados ao núcleo do Alexandre, né, que são os que podiam fazer as indagações, e outros que iam lá só para escutar. E aí o Sertório fala, esses aqui eles podem fazer as perguntas lá nos outros núcleos, aqui eles vêm só para escutar. Então imagina quantos e quantos trabalhos, cursos, capacitações que estão acontecendo e que estão abertos para a gente, né, à medida que a gente se dispuser, a gente estiver aberto, como que eles estão realmente aproveitando esse momento e são realmente seres que vêm de planos acima, trazendo informações. Então, é um momento muito, muito, muito maravilhoso na humanidade, sabe? Eu fico também imaginando que nesse nosso trabalho aqui, que a gente faz diariamente, sempre tem uma leitura, sempre tem depois a irradiação. Eu acredito que deve ser trazido também alguns espíritos, né, para cá. Não sei se os encarnados, porque como a gente faz no horário que já está, a maioria das pessoas estão, a maioria não, porque não tem esse dado estatístico, mas muita gente já está desperta, né, nesse horário. Talvez a gente tenha mais a frequência de espíritos desencarnados, mas também é um ciclo de aprendizado, né, para a gente e para todos os que estão presentes. Eu costumo fazer uma prece, né, para que as pessoas que serão trazidas para minha casa, para sua casa, para a casa de todos nós que estamos participando, sejam instruídas, consigam alcançar, né, tudo que está sendo dito, que seja com amor, com afeto, não só a parte da leitura, mas toda a parte. Pode falar, Djair.
pegando esse gancho seu e do Silvio, existem falanges que estão sendo destruídas, justamente falange de André Luiz, falange de Francisco, quando a gente já viu, ali vai ter a sequência daquele livro tal como a gente faz a nossa sequência aqui. Cada livro desse, quando a gente está lendo, a gente está em sintonia, você sabe disso, eu vejo bolas, agora eu não estou com sintonia perfeita, a gente está lendo assim entre a gente, mas eu fico como se estivesse dentro de, hoje em dia, não sei se tem sorrisal, você como se estivesse dentro de um sorrisal cheio de bolas coloridas, bolas violeta, verde, tem várias tonalidades. Então, o que é isso? São as falanges que vêm. Então, e como a gente tem esses estudos, eles também no plano espiritual a mesma coisa. E tem as falanges, como a gente gosta de algum livro, que a gente tem, por exemplo, Paulo e Estevão, então tem as falanges de Paulo e Estevão que estudam o livro, participam juntos dos grupos e assim sucessivamente. Aquilo que o senhor falou, existe todo um plano, é toda uma coisa muito bem esquematizada, não é aleatória, né? Não são variáveis aleatórias, o acaso não existe, é só isso. Só para marcar onde está falando. E poderá informar. Peraí, eu acho que a gente está mais para baixo, né? Nada aqui. Poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nessa noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno, em geral. Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar, na Assembleia, a equipe de auxiliares do devotado instrutor que tomara a tribuna, iniciando os serviços educativos. Sani, Pode falar. Só fazer um comentário, já que está no finalzinho, e aí ele vai até falar um pouco nessa parte. Essa questão do mediunidade e fenômeno, eu queria contar uma experiência que eu tive e que a Cibele passou por uma experiência parecida. Nesse final de semana aqui em Brasília, veio o médium Orlando Noronha, e um trabalho de mediunidade de cartas consoladoras, que eu nunca tinha participado ali presencialmente. É um trabalho que ele começou às 6:30 da manhã e foi até às 8 da noite. Foi um trabalho, assim, não tem palavras para descrever. E a princípio ele vem trazer cartas consoladoras, né? A gente pode colocar assim, opa, isso é um fenômeno, não é tão comum ter médiums de cartas consoladoras, que eles trazem cartas de entes queridos que ela tem essa missão, tal como o Chico, não é tão comum. E aí depois vivenciando ali o processo, teve um aprendizado que foi muito bacana, que ao mesmo tempo que tinha aquele fenômeno, porque vieram pessoas em sofrimento, mas um sofrimento extremo. Eu não imaginei que viriam assim, pessoas que desde a quinta-feira eles já estavam na fila para poder pegar senha, enquanto o trabalho era no domingo. Mas em dores assim, de tal intensidade, e durante um dia, um trabalho todo intensivo ali, foram palestras, foram músicas, foram passes, foram trabalhos de radiação, elas vivenciando, comendo ali. No final, ele lendo as cartas, as pessoas todas, é uma energia de cura tão grande, tão grande. E aí eu fiquei pensando, olha só, às vezes a espiritualidade, ela coloca um determinado fenômeno, mas o trabalho de cura é imenso, imenso. Então, às vezes por trás de um fenômeno vem uma série de outros aspectos na espiritualidade, sabe? Né? Então eu aproveitei esses últimos minutinhos quando colocou aqui mediunidade e fenômeno, e foi uma reflexão que eu tive muito nesse final de semana. Então era isso, né? Acho que a Cibele pode até falar um pouco também, talvez, essa experiência, porque acho que é bem essa questão da mediunidade e do fenômeno, sabe? É interessante mesmo.